Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindos, irmãos e irmãs, a mais um dia de nosso estudo da Palavra de Deus, na simplicidade que Deus nos oferece, que Deus nos pede. Iremos estudar a Palavra de Deus hoje, livro de Gênesis 2, 4b a 25. Mas antes de iniciar esse estudo, a leitura orante da Palavra de Deus, que nós possamos pedir ao Espírito Santo que Ele possa vir ao nosso coração. Vem, Espírito Santo de Deus, e abre nosso coração nessa noite, nesse momento que você vai estar ouvindo esse estudo, estudando. Vem, Espírito Santo de Deus, fortalece, abre toda a nossa visão espiritual, abre nossos ouvidos, para que nós possamos ter entendimento da Palavra de Deus, para que nós possamos ver a ordem, a promessa, o princípio eterno, para que nós possamos acolher a mensagem de Deus através desse estudo da Palavra. Então peça, o Espírito Santo de Deus, vem, ó Santo Espírito, vem sobre a nossa vida, sobre esse momento. Então vamos iniciar a leitura. Capítulo 2, versículo 4. Tal é a história da criação do céu e da terra. No tempo que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que as cultivasse. Versículo 6. Mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. 8. O Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o nome que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Aqui no versículo 15, o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e guardar. Deu-lhe este preceito. Aqui no versículo 15 nós podemos encontrar um princípio eterno. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e guardá-lo. Aqui nesse versículo 15 nós não podemos deixar do que pegar a nossa caneta e grifar. Então nós temos que estar grifando, não esquecer, para que no momento que a gente for estudar, ler, abrir a Bíblia nessa passagem, talvez numa pregação, num momento de partilha, opa, está grifado ali a gente tem uma mensagem de Deus, ali a gente tem um princípio eterno. Interessante isso. Como é bonito quando nós vemos o ser humano cuidando da natureza. Eu posso dizer que as pessoas plantando árvore nas beiras dos rios. Como é bonito a gente ver, sim, as pessoas que cuidam dos animais. É bonito ver isso. Como isso alegra o coração de Deus.
as pessoas que têm um zelo com a criação, com aquilo que Deus criou e viu que era bom. Mas também como é triste quando nós vemos as pessoas que não têm um certo cuidado com a obra de Deus, com o mundo que Deus criou, as pessoas que poluem, as pessoas que acabam despejando produtos químicos em rios, as pessoas que acabam desmatando pelo simples fato de lucros financeiros. Como isso entristece o coração de nosso Deus, não é verdade? E quantas vezes nós mesmos acabamos fazendo coisas que acabam trazendo um mal a toda a criação, a natureza, até mesmo aquele papel que você limpa seu óculos, talvez você joga no lugar que não é correto, aquela garrafa que você toma, aquele refrigerante e joga, aquele papel de bala que você poderia guardar no seu bolso e levar para casa e descartar no lugar correto. Então esses são os zelos com a criação, mas o princípio eterno dessa mensagem que Deus nos entregou, Deus colocou a cuidado do homem. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim para cultivar o solo e guardar. Olha, o chamado guardar aquilo que é de Deus, aquilo que Deus fez. Vamos lá, versículo 16. Nós temos uma ordem de Deus. Vamos ler. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim. Olha aí, aqui no versículo 16 nós temos uma ordem de Deus. Deu-lhes este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim. E muitas vezes nós podemos pensar que Deus é um Deus autoritário, um Deus que só sabe mandar. Talvez você esteja pensando isso, né? Com essas ordens de Deus. Mas não. Tomamos o exemplo de um pai que vê o seu filho e fala: filho, não coloca o dedo na tomada. Na realidade, esse pai está vendo o bem, aquele dedo que o filho irá colocar na tomada, ele irá tomar um choque e não será bom. Então Deus nos orienta com essa ordem, o que? Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Essas coisas que não é para nós. Deus está vendo. De fato, se nós desobedecermos, nós teremos consequências seríssimas. Então, vamos grifar aqui essa ordem de Deus. Deu-lhes jardim. E aqui no versículo 18, nós temos mais um princípio eterno. Então nós podemos grifar aqui também, ó. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Aqui nesse versículo 18 nós podemos ver o amor de Deus. Deus não nos criou para estarmos sós. Deus nos criou para estarmos em comunidade. Na realidade do casamento, não é bom para o homem estar só. É interessante a gente ler esse versículo 18 e pensar assim: Deus, quando Ele criou o homem, Ele falou no plural. Aqui, então, Deus disse: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Deus falou no plural, nesse contexto da Trindade. Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Então que nós possamos aprender desse princípio eterno. Se Deus, o próprio Deus, Criador do céu e da terra,
Ele não quis estar sozinho, ele não estava sozinho. Então nós não podemos ficar sozinhos. Então, nesse contexto de Gênesis capítulo 12, nós podemos ver uma diferença. No capítulo 1, Deus que, como se num calendário, em 6 dias cria toda a realidade, todos os animais, o céu, a terra, cria tudo aquilo, e no 7º dia, Deus ele acaba descansando. Mas aqui no capítulo 2 de Gênesis, nós podemos ver também um outro contexto, uma realidade de um Deus que ele caminha com o homem, um Deus que conversa com o homem, um Deus que toca no barro, que cria o ser humano, que sopra nas narinas do ser humano, um Deus que é acessível, um Deus que está presente na vida. Então aqui nós podemos ver que Deus de fato caminha e se importa. E a realidade aqui dele criar Adão que significa o homem. Vamos ver aqui a realidade de Deus que cria cria o homem e chama de Adão, que significa o homem, que tem a ver com a cor vermelha no hebraico. Deus que cria, aqui podemos, nesse primeiro ponto, nós podemos ver um Deus que cria o homem, cria Adão, que significa o homem, que tem a ver com a cor vermelha em hebraico, a pele vermelha que tem a... Podemos ver também a realidade de um Deus que se importa com o homem. Ele pega Adão e leva para dar nome a todas as coisas, nomes aos animais, um Deus que se importa, que coloca o homem nessa obra da criação. Mas nós podemos notar também que para Adão, mesmo com Deus colocando todo o bem, toda a criação, tudo aquilo que existe no mundo, nas mãos de Adão, ainda lhe falta algo, que é algo semelhante. Adão ainda está faltando algo, e Deus compreende aquilo, Deus vê essa realidade. Nesse segundo ponto nós podemos ver Deus, que coisa linda, um Deus que cria a mulher, um Deus que coloca uma companheira ao lado de Adão. E é interessante que vem um profundo sono em Adão, e Deus retira assim a mulher do lado da sua costela, e aquele pensamento que nós conhecemos, aquela realidade, Deus não tira a mulher dos seus pés para ela não estar debaixo, não faz a mulher da sua cabeça para ela estar de cima, mas sim do seu lado, da sua costela, para que a mulher seja a companheira. Podemos ver essa realidade do matrimônio nos dias de hoje. A gente se une à nossa esposa para que nós possamos ter uma companheira. Sim, eu vejo em nossa caminhada, para que nós possamos não estar só. Não significa que Eva veio suprir tudo aquilo que Adão precisava, mas sim, Eva veio como uma companheira de naufrágio, né, para caminhar junto com Adão. É lindo isso, essa realidade de Deus que se compadece e não nos deixa só. Nesse terceiro ponto, nós temos uma questão. As pessoas que lêem, de fato, a palavra de Gênesis e acabam enxergando, como que eu posso dizer, ao pé da letra, né? Mas não compreendem que foi uma forma que o Senhor usou para nos mostrar como foi a criação. Gente, não tinha ninguém lá para escrever os relatos, mas sim Deus se usou dessa forma para que nós possamos ver e enxergar a criação. Muitas pessoas colocam como se fosse uma teoria, mas nós podemos ver também a teoria do Big Bang, da evolução. Mas eu pergunto, até mesmo com o Big Bang, mas quem criou? Quem criou? Apesar de ser uma teoria, quem permitiu que houvesse essa explosão? Quem permitiu isso? Nós acreditamos que não importa qual foi a forma, mas sim um Deus que nos criou, e
nos trouxe e nos mostrou o seu amor. Nós podemos pegar aqui no versículo 24. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais um. Aqui no versículo 24 nós temos uma mensagem do Senhor. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais uma só carne. Nós podemos ver essa mensagem de Deus, Deus que nos quer unido a Ele, Deus que quer que a mulher e o homem sejam uma só carne, que a mulher e o homem estejam unidos a Ele. Olha como Deus é um Deus ciumento, nos cria a sua imagem e semelhança e nos quer unidos a Ele. Então o que nós podemos pedir? Que o pecado não nos separe de Deus, que o pecado não nos tire a semelhança de Deus, não nos tire a graça do Senhor, para que nós possamos cada vez mais ser a sua imagem, a sua semelhança. Então que nós já possamos pedir no final desse estudo, que Deus nos dê a graça, que Deus restaure, que nosso amado Jesus restaure as nossas forças, para que nós nunca, jamais possamos perder a sua imagem, a sua semelhança, que nós possamos ser de fato reflexos de Deus aqui na terra, no amor, e levar o amor de nosso Senhor aos irmãos, aqueles que mais necessitam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.